de volta, Mulheres em Ação, hoje com a escritora e a juíza Andréa Pachá. Essa juíza e essa poetisa, essa escritora, uma mulher tão sensível que faz arte. Arte no dia a dia, no seu trabalho e na vida real, porque você ajuda muitas pessoas também. Já contamos a do garoto que recebeu uma certidão de nascimento no dia 1º de dezembro. E uma chocante, chocante, muito moderna, que eu acredito que seja assim, existe realmente traição virtual? Tem uma das histórias que eu conto no livro, é um processo de traição virtual. Hoje são muitos, então essa história, nenhuma das histórias aconteceu exatamente como está contada no livro. O livro é ficcionado e todo ficção a partir de situações reais. Mas essa história foi um dos primeiros processos, um dos primeiros conflitos que eu tive de traição virtual, que é muito recente, e que o marido encontrou no desktop, na tela do computador de casa, um arquivo onde a esposa juntava todos os e-mails e todas as conversas do Messenger que ela tinha com um amante virtual. E eram conversas assim, quentíssimas e muito profundas, sexualmente detalhadas, e ela escrevia muito bem. O interlocutor, o amante virtual, era meio analfabeto, mal sabia escrever, mas o marido encontrou isso tudo e entrou com processo pedindo o divórcio, a separação por traição. Mais de 80 páginas de e-mails, de conversas, e marquei uma audiência preliminar para tentar resolver isso consensualmente. Se os dois quisessem se separar, estava resolvido ali o problema. E chega na audiência, a minha surpresa é quando eu abro a porta que aquela devassa da internet era uma senhora com cabelo todo branco, bem curtinho, uma senhorinha mesmo, não era um mulherão de 60 e poucos, quase 70 anos, era uma senhora. E eu olhava para ela, eu não conseguia acreditar que aquela pessoa que estava na minha frente era a mesma pessoa que tinha escrito aquelas histórias e aquelas fantasias. Mas eu pude constatar que jamais haveria a possibilidade de uma traição real naquele contexto. Era um casamento longuíssimo, quase 50 anos de casamento. E o que houve foi uma grande surpresa por parte do marido de perceber a intensidade das fantasias da mulher, e a mulher que vivia ali uma fantasia que era solitária, que tinha um interlocutor, por acaso, que acreditava que ela tivesse 25 anos de idade. E foi uma audiência muito difícil de conduzir, porque o ressentimento veio à tona ali, e as agressões, e enfim. Eu sei que no final, depois de muito tempo, eu consegui dar uma solução consensual. Os dois queriam se separar, o casamento era muito ruim, aqueles casamentos com um modelo antigo, vertical, que o marido mandava, a mulher obedecia. E aí, à medida que os filhos foram crescendo e ela foi ficando sozinha em casa, criou essa possibilidade de interlocução, e o casamento acabou consensualmente, mas foi muito difícil, porque primeiro eu fiquei muito surpresa com a vida real ali e com o que tinha de texto, né? Que você fala assim, nossa, não combina isso tudo aqui com esse casal que está aqui na minha frente. Mas, na verdade, ela veio a outra mulher, né? Que talvez a vida toda era uma personagem e assim, uma escritora, não é? Uma escritora que hoje, em tempos de tantos tons de cinza, provavelmente, se ela tivesse escrito um livro, seria um best-seller. E ela escolheu ter um relacionamento virtual com uma pessoa que ela jamais viria a conhecer na vida real. Mas a carga dramática desse conflito era enorme. E precisar lidar com essas novidades que acontecem todo dia, isso é extremamente motivador na profissão. Porque o que não é possível é que um juiz julgue o comportamento das pessoas. Eu acho que é fundamental que um juiz enxergue o outro como sujeito de conflitos, de contrariedades, de escorregões, enfim. O juiz não é juiz da vida dos outros. O juiz, que representa o Estado, tem uma função objetiva de solucionar alguns conflitos. E a tentativa que eu tenho ao longo desses anos é, sempre que possível, apaziguar aquelas pessoas para que fique mais leve caminhar a partir do fim do amor.
Hoje, o que você realmente busca dentro de si para que venha à tona cada vez mais essa mulher que escreve? Quantos livros ainda virão? Eu tenho uma relação com a escrita que é quase visceral. Eu tenho é um vício mesmo que eu escrevo diariamente. Eu não sei se virará livro, se não se transformará em livro, mas a necessidade que eu tenho de escrever é muito grande. A sensação que eu tenho quando eu consigo escrever sobre alguma coisa que me inquieta, que me deixa curiosa, é que eu consigo dar ordem do caos, pelo menos internamente. Então é um exercício diário. E você escreve diretamente no Face? Não, eu escrevo no computador, tem textos que não estão publicados. O livro nasceu, já era um projeto antigo, mas que eu não tinha ainda publicado para consumo externo. Eu comecei a escrever e pensar nisso há mais de 5 anos, mas no ano passado eu comecei a postar algumas dessas histórias no meu Facebook. E as pessoas que se interessavam pelas histórias começaram a multiplicar. E isso foi ganhando uma dimensão e uma proporção que, quando eu vi, as histórias estavam circulando e muitas pessoas pediam para serem adicionadas no Face para ler essas histórias. E aí, por causa de uma entrevista que eu dei a partir da divulgação e do compartilhamento dessas histórias, a Nova Fronteira, a editora Agir, que é um selo da Nova Fronteira, me convidou para a publicação. E o lançamento foi feito no final do ano passado, o livro é recentíssimo. Hoje eu tenho feito lançamentos por todo o Brasil, eu já fiz Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio. Mês que vem eu faço Minas e Espírito Santo, e depois em junho em Brasília. E também fiz em Recife. E tem ido super bem. Você está caminhando? Estou caminhando, assim, a expectativa é que essas histórias sejam lidas por um número grande de pessoas, porque são conflitos que dizem respeito ao nosso cotidiano. E eu tenho tido um retorno muito prazeroso com essa publicação. Assim, a vida não é justa, chega a ser quase uma injustiça perto da experiência que eu tenho tido com as alegrias que o livro tem me dado. Bem, e você que sai desse lado, que ficou curioso e quer saber mais sobre Andréa Pachá e suas histórias, entre ali neste endereço. Está aqui no GC, mas vamos também comunicar. Qual o Facebook? O endereço? O endereço do Facebook está no meu nome, é Andréa Pachá, e tem uma página no Face do livro, que é A Vida Não É Justa, que tem lá leitores e que comentam e que trazem algumas histórias, as matérias que foram produzidas a partir do livro, e em todas as livrarias da editora Agir. Mulheres em Ação vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Andréa, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer.